Prof. Jaque e hoje a gente vai corrigir a questão 101 do Enem de 2022, caderno rosa. Vamos ler juntos a questão. Ela diz o seguinte: a figura ilustra esquematicamente um processo de remediação dos solos contaminados com tricloroeteno, TCE, um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa, que é chamado de DNAPL, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é convertido no radical SO4-, por minerais que contêm ferro 3. O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação. Então, a gente tem ali uma fotinho, um desenho, na verdade, né, mostrando como que funciona esse esquema. E ali mostrando, então, todo o processo dessa transformação aí. Esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de letra A, oxirredução, B, substituição, C, precipitação, D, desidratação e E, neutralização. Muito bem, a gente vai ver primeiro então, né, que como a gente tem ali a utilização do radical sulfato, né, a gente vai analisar então o tipo de reação que acontece ali naquele processo todo que é mostrado no esquema. Primeiramente, a gente vai avaliar aqui como que vai ficar, né, os NOx, na verdade, desses compostos. Como que a gente faz isso? A gente vai avaliar, na verdade, os NOx dos carbonos, né? Porque a gente viu que lá no final a gente tem a transformação, então, disso no dióxido de carbono. Então, a gente faz isso, primeiro a gente divide os dois aqui, né? E a gente vai fazendo, então, os NOx. O cloro, ele tem um NOx fixo, que é de -1. Então, como esse carbono está ligado a cada um dos cloros, cada um deles tem -1. E o NOx do composto, ele sempre tem que ficar zero. Para o carbono ficar com o NOx zero aqui, ele teria que valer, então, +2, né? Aquela regrinha de sinais. Então, o NOx desse carbono aqui é +2. O outro aqui, né? A gente vai ver que o cloro é -1 e o hidrogênio, ele é +1. Ah, e aqui, ó, como é ligação de carbono com carbono, isso aqui vale 0, então por isso que eu não considerei. Então, esse carbono aqui, para ele ficar, né, zerar junto com os outros NOx ali, ele só pode ser 0, né, porque eu tenho +1 do hidrogênio e -1 do cloro, então o NOx desse carbono aqui é 0. NOx, né, lembrando que é o número de oxidação. Agora, aqui nesse outro também vamos separá-los, né, e a gente ainda continua aqui com os cloros, então esse -1 e esse -1 também. Então esse carbono continua com NOx igual a +2. Já esse daqui a gente pode ver, ó, que esse cloro ele vai sair fora na reação, né? E a gente vai ter então a adição aqui de 2 oxigênios que não haviam lá. Então, o oxigênio, ele tem o NOx também de -1, né? Como eu tenho uma ligação dupla aqui, vai ser -2, enquanto que aqui, -1. Então, o NOx desse carbono só pode ser +3, né? Porque teria que ser zerado todos os NOx. E daí aqui a gente já nota que ocorreu uma mudança, né, no NOx dessa substância da primeira reação do composto, né, antes e depois da reação. Aqui ele tinha o NOx 0 e ele passou para o NOx +3. Esse NOx, então, a gente pode dizer que oxidou, né? Quando o NOx aumenta é porque oxida, ou seja, ele perdeu elétrons. Então, aqui ocorreu uma oxidação por causa dessa mudança de NOx, né? Então, oxidou, perdeu elétrons. Muito bem. O outro não aconteceu nada, seguiu a vida plena dele. Agora, vamos aqui para a próxima etapa, né? Depois daqui, se transforma nesse composto, né? Então, a gente também reparte aqui e a gente vai ver, ó, aqui mesma coisa, ó, o oxigênio vale -1, como a gente tem duas ligações, -2 e -1 desse outro aqui. Para esse NOx dar 0, o carbono tem que valer +3. Então, o NOx deste carbono é +3. Esse outro aqui, ó, vamos ver, também vai ficar -3, porque eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Então,
este continua menos 3. Aqui, quem a gente vai ver que alterou, na verdade, então, o seu NOx, o seu número de oxidação, vai ser o outro carbono, tá? Aqui ele valia 2, mais 2, né, na verdade, e ele passou para mais 3, tá? Então, o NOx aumentou, ou seja, oxidou também. Perdeu elétrons, certo? E este aqui continua igual, então não aconteceu nada com ele. Aí depois a gente vai ver que a próxima reação aqui, essa molécula ela vai se dividir, né? Porque ela sai essa parte daqui, esse primeiro carbono sai fora, e eu fico só com essa outra parte aqui, tá? E vamos ver o que aconteceu então. Aquele outro carbono saiu fora e eu vou contar aqui então quanto que ficaria o NOx desse outro carbono agora. Então é menos 2 de cada um dessa ligação do oxigênio, dando menos 2. Aqui eu tenho um outro oxigênio, então fica menos 1 daqui. E aqui eu tenho esse hidrogênio, que fica com, na verdade, mais 1. Mais 1 menos 1 fica 0, menos 2 aqui, então esse carbono só pode valer mais 2. Porque, né, lembrando, somando o NOx de todos tem que dar 0. Então, por isso que eu sei que esse carbono vale mais 2. De mais 3 para mais 2, ocorreu, então, uma redução, ou seja, aquele carbono ganhou elétrons, tá? Sempre que o NOx ele diminui, né, de certa forma, então passou de de mais 3 para mais 2, ele reduziu. E sempre que ele reduz é porque ele ganhou elétrons. E daí, por fim, a gente chega, então, no CO2, que vai ser o maior estado de oxidação que existe do carbono, né? Onde ele está ali, então, com o NOx mais 4, né? Menos 1 de cada uma das ligações com oxigênio fica menos 2. Como são 2 oxigênios ligados duplamente, aqui então o NOx desse carbono é mais 4, certo? Então aqui ele oxidou, né? Passou então de mais 2 para mais 4, certo? E daí, se a gente for parar para observar tudo isso que eu fiz aqui, a gente vai ter oxidação e redução, oxidação e redução. E isso é super característico, de reações de oxirredução. Então, dentre as alternativas que a gente tem ali, a que vai ser a correta vai ser a letra A, que diz então que esse procedimento de remediação das águas subterrâneas vai se basear basicamente, né, em reações ali de óxido-redução. Certo? Espero que vocês tenham acertado essa questão e até a próxima.